Bom dia, bem-vindas a mais um encontro da Escola do Mestre para Mães. Obrigada pela sua companhia conosco hoje. Quero desejar as boas-vindas a todas vocês que já entraram e aquelas que vão entrando também. Bom, mais uma vez nós estamos aqui no encontro, no estudo da Escola do Mestre para Mães. Escola do Mestre para Mães, que é um estudo, né, que nós temos todas as terças-feiras, das 5 às 6 da manhã. E a Escola do Mestre para Mães, ele é um estudo sobre a vida e a didática de Cristo, que é o nosso grande mestre. Então, nosso objetivo aqui é, como alunas, aprender mais sobre a vida de Cristo, para que nós possamos nos tornar mais semelhantes a Ele. Todas as terças, então, como eu disse, das 5 às 6 da manhã, nós temos aqui o nosso encontro via Zoom, onde é gravado, e das 6 às 6 e meia da manhã, nosso estudo não é gravado, né? Porque é a parte onde nós temos a interação, perguntas, tá bom? Para que vocês possam se sentir mais à vontade. Quero também dar um recado para vocês, que nós temos nosso encontro de oração toda sexta-feira, das 5 às 6 da manhã, mas não é pelo Zoom, tá bom? É pelo Telegram. Nós temos um grupo ali para mulheres. Se você tem interesse em entrar, quer saber mais, entra no familiarizando.org, vou deixar escrito aqui, e lá você vai encontrar o link para o grupo, tá bom? Tanto do Escola do Mestre para Mães, quanto também para o grupo de oração. Então, lá, toda sexta-feira, nós nos encontramos para orar juntas, tá bom? Momentos apenas de oração, de abrir o coração, são momentos muito agradáveis. Então, se você nunca participou, participe conosco, tá certo? Bom, agora nós teremos nosso momento de oração para iniciar, então, o nosso estudo, como disse. Seja muito bem-vinda. Iremos orar agora, eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa oração, ok? Senhor Deus, glorioso Pai, louvado seja o teu nome, por mais um dia que estamos aqui reunidas, Senhor, mais uma semana, mais uma terça-feira para estudar um pouco mais sobre a vida de Cristo. Nós queremos aqui, Senhor, te agradecer pela oportunidade que temos de nos reunir. Ainda podemos nos reunir em liberdade, estudar a tua palavra, conhecer a tua vontade para a nossa vida. Peço que o Senhor abençoe cada mamãe, cada mulher que está entrando agora, a cada mulher que está aqui, e que o Senhor também possa abençoar a Marili, para que ela possa ser conduzida pelo Santo Espírito nesse momento que estaremos estudando a tua palavra, Senhor. Seja conosco. Em nome e por amor de Jesus, nós te agradecemos todas as coisas e pedimos. Amém. Bom dia. Obrigada, Cris. Mais uma vez estamos aqui na Escola do Mestre para aprender do Mestre, diretamente do Mestre, da palavra dele. E nós estamos então estudando o capítulo 10 sobre a vida de João Batista. Quantas coisas nós temos aprendido, né? Nós já estudamos vários detalhes sobre a vida dele e hoje a gente pretende concluir esse estudo do capítulo 10. Nós paramos na pergunta 16 do nosso guia de estudo. Então, pega lá seu guia de estudo, seu aplicativo ou seu livro, Desejado de Todas as Nações, suas anotações, a Bíblia, e vamos lá. Compartilha conosco aí o que você aprendeu no estudo dessa semana. Então, aqui eu sempre digo que o mais importante na Escola do Mestre é o nosso estudo pessoal, nosso estudo individual, nossa aula particular com o mestre, porque é nesse momento que ele vai falar diretamente, individualmente com a gente, de forma personalizada. E a gente precisa aprender a ouvir a voz do mestre. E a voz do mestre é suave, né? Então, por isso que a gente faz os nossos encontros aqui de madrugada, logo cedinho. E é importante que todos os dias a gente tenha este momento tranquilo, essa hora tranquila aos pés de Cristo, né? Nosso grande mestre. O que vocês acharam do estudo de João Batista? Se alguém quiser comentar, pode levantar a mãozinha.
Eu, particularmente, aprendi muito, muito mesmo. E hoje, no estudo de hoje, a gente vai ver, a gente já comentou aqui algumas vezes, né? Mas hoje a gente vai ver especificamente qual a relevância desse estudo que a gente fez sobre João Batista. Qual a importância disso para nós, mães, do tempo do fim? Pelas profecias, nós sabemos que nós estamos no tempo do fim. Os sinais mostram, né? E, e a vida de João Batista é muito importante que a gente estude, né? Porque ele é um tipo daqueles que viveriam no tempo do fim. É sobre isso que a gente vai ver hoje. Mas antes da gente passar para a pergunta 17, que fala sobre isso especificamente, vamos continuar aqui a pergunta 16, né? A gente já tinha começado a ver um pouquinho sobre a pregação de João Batista. Como era a pregação de João Batista? Então, a gente viu que João Batista morava afastado das multidões, afastado da cidade, ele morava no deserto, e ele só ia para a cidade, só ia pregar, só se misturava com as multidões para pregar. Ele ia de tempos em tempos misturar-se com os homens, para pregar o evangelho, como a gente viu ali no Desejado de Todas as Nações, na página 60, parágrafo 5. Então, a gente viu também que ele tinha uma voz vibrante e severa, mas plena de esperança. Ele falava com firmeza, com autoridade, chamando as pessoas ao arrependimento. E ele tinha um novo e estranho poder que o povo não conhecia. Eles estavam acostumados com as pregações monótonas, sem poder dos líderes, né, da época, os fariseus, os rabis. E João tinha um poder diferente. A gente sabe que esse poder era o poder do Espírito Santo. Então ele não tinha medo de falar a verdade. Ele chamava o pecado pelo nome, como a gente viu aqui em vários textos já, né? Ele chegou a chamar os líderes da igreja daquela época de raça de víboras, porque eles estavam sendo uma maldição para o povo. E ele chamava todos ao arrependimento. Ele pregava para os publicanos, para os soldados, para os líderes da igreja, os fariseus, os rabis, e ele chamava todos ao arrependimento. E ele começou então a batizar as pessoas com água, né? Ele percorreu ali toda a região em torno do rio Jordão, né? E mas ele pregava, ao mesmo tempo que ele pregava com autoridade, ele pregava também com humildade. A voz dele, a pregação dele era severa, sim, como a gente viu aqui, era séria. Não era, ele não ficava fazendo piadinha, ele não ficava preocupado em agradar as pessoas, ele estava preocupado em agradar a Deus, né? E o povo estava precisando se arrepender, o povo de Deus, a igreja verdadeira de Deus, estava ali envolvida com seus próprios pecados e não estavam percebendo os seus próprios pecados. Por isso Deus enviou este homem, o segundo Elias, né, que foi João Batista, para dar esta mensagem de arrependimento, né, ele convidava as pessoas a abandonarem seus pecados, a vencerem seus próprios pecados, porque o povo estava se achando melhor do que o povo de Deus estava se achando melhor do que outras nações. Mas, na verdade, como a gente vai ver também hoje, eles não estavam em melhor situação, como eles achavam, né? E ele dizia assim, então, apesar de dar essa pregação severa, né, séria, firme, com autoridade, ele pregava com humildade. Ele dizia, ele reconhecia que havia um maior do que ele, que viria depois dele, que era Cristo. Então ele disse ali em João 1,15, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Lá em João 1,26 ele disse,
Ele vem depois de mim, mas não sou digno de desamarrar as correias da sua sandália. E também em João 1, no verso 30, ele diz também: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. É bem semelhante, né? O que está lá no verso 15. Então ele dizia: eu não sou o Cristo. As pessoas até perguntavam: você é o Messias? Você é Elias? E ele falava: não. Ele não se considerava nem profeta. Ele dizia: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E ele dizia também: convém que ele cresça e que eu diminua. Olha só que humildade. E é um exemplo para a gente, para nós que acreditamos que fomos chamados também para dar uma mensagem semelhante à de João Batista. Nós devemos ter essa coragem de pregar como ele, mas ao mesmo tempo ter essa humildade, né? Reconhecendo que nós apenas somos mensageiros de Deus, apenas estamos preparando o caminho para a segunda volta de Cristo. João Batista preparou o caminho, preparou o povo, preparou a igreja de Deus. Em primeiro lugar, a gente viu ali que ele pregava para quem? Para a própria igreja, para o povo de Deus, né? Então, em primeiro lugar, ele procurava levar o povo de Deus ao arrependimento, porque eles não poderiam cumprir a missão de levar o evangelho ao mundo se eles não se arrependessem dos seus próprios pecados, se eles não vivessem a vida santa que Deus esperava que eles vivessem. E hoje é a mesma coisa. Em primeiro lugar, é para a igreja de Deus, para o povo de Deus. Então, nós também temos essa missão de preparar o mundo para a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo a este mundo. Só que às vezes a gente se preocupa muito de dar a mensagem para os de fora, né? Sendo que talvez nós mesmos não estejamos enxergando nossos próprios pecados. Talvez a gente também esteja precisando de um reavivamento e muitas reformas na nossa vida, né? Com certeza, porque a gente sabe que a nossa igreja hoje é a igreja de Laodiceia, a igreja morna. Então, em primeiro lugar, a gente tem que viver essas verdades na nossa própria vida, né? Então, aqui diz na página 63, essa paginação é do aplicativo EGW Writing. Então, se você digitar lá no aplicativo DTN, Desejada de Todas as Nações, 63.1, você vai encontrar esse texto aqui. Diz assim que João proclamava a vinda do Messias e chamava o povo ao arrependimento. Como símbolo da purificação do pecado, João batizava-os nas águas do Jordão. Assim, por uma significativa lição prática, declarava que os que pretendiam ser o povo escolhido de Deus estavam contaminados pelo pecado. Olha aqui. O povo escolhido de Deus estavam contaminados pelos seus próprios pecados. Será que não é essa a situação da igreja de Deus hoje, do povo de Laodiceia? E sem purificação de coração e vida, não poderiam ter parte no reino do Messias. E eles achavam que estavam preparados para o reino de Deus. Então, os judeus olhavam para eles mesmos como tendo direito às promessas de Deus, né? Só que eles estavam deixando de atender às condições de Deus, né, que Deus estipulava. Por isso que João Batista falava, né, para o povo, raça de víboras, né, pregava com toda aquela severidade, né, porque o povo não estava enxergando seus próprios pecados. E hoje a situação não é diferente. Nosso povo, a igreja de Deus hoje é morna. E o que é uma igreja morna? É uma igreja que vive com o pé na igreja e o pé no mundo, né? Uma igreja que se diz cristã, mas na verdade
está contaminada pelo pecado, assim como o povo judeu, o povo daquela época. Então, essa mensagem é para nós hoje também, né? E como que o povo reagiu a essa pregação dura de João Batista? Então, aqui diz, na página 62, no parágrafo 6, que muitos acreditavam que João Batista fosse um dos profetas ressuscitados. E toda a nação se comoveu. Olha que interessante. Toda a igreja de Deus, né? Todo o povo de Deus ali se comoveu com aquela pregação. Que pregação é essa? Multidões afluíam ao deserto. Muita gente ia ouvir a pregação de João Batista. Príncipes, rabis, soldados, publicanos, camponeses, todo tipo de gente iam ouvir o profeta. E aqui está dizendo que essa pregação de João Batista deixou o povo alarmado por algum tempo, né? Aquela solene advertência de Deus. Muitos foram levados ao arrependimento e receberam o batismo. Pessoas de todas as categorias se submeteram à pregação de João Batista, a fim de participar do reino que ele estava anunciando. Muitos dos escribas e fariseus também foram ter com João Batista, confessando os pecados e pedindo batismo. Eles tinham aquele orgulho, né? E se exaltavam, mas eles começaram ali a reconhecer, né? A confessar os seus próprios pecados. E agora, com a pregação de João Batista, olha aqui o que está escrito. Na página 63, parágrafo 3. Agora os criminosos segredos de sua vida eram revelados. A pregação de João Batista revelava os criminosos segredos dos líderes da Igreja de Deus. Já pensou? Mas João foi impressionado pelo Espírito Santo que aqueles líderes ali, aqueles fariseus, aqueles rabis, na verdade, muitos deles não estavam realmente convencidos do pecado. Eles não tinham real convicção do pecado, eram oportunistas, esperavam ter amizade com o profeta para obter favor diante do príncipe que haveria de vir. Então, eles não estavam entendendo que tipo de reino era aquele que viria. Eles achavam que era um reino temporal, né? Um reino na terra. Por isso, eles começaram ali a se aproximar de João Batista, né? Querendo fazer amizade ali com ele, para terem um lugar, para terem honra, um lugar especial nesse reino que ele estava anunciando. E recebendo o batismo das mãos desse popular, João Batista era um pregador popular, e jovem, era jovem também, ó, que não diz a idade dele, mas diz que ele era popular e jovem. Jovem mestre, pensavam fortalecer sua influência para com o povo. Então eles pensavam, se a gente mostrar que... Eles viram que o povo estava sendo atraído por aquela pregação. Então, eles pensaram, se a gente tiver ali amizade, né? Se a gente confessar os nossos pecados também, eles vão admirar, né? A gente vai ter mais influência diante do povo. Que triste, né? Bom, esta foi, então, a pergunta 16, né? Sobre a pregação de João Batista. E tudo que a gente estudou aqui na vida de João Batista, tudo que a gente está estudando, tudo que a gente tem estudado sobre a vida de Cristo, sobre o povo de Israel daquela época, se aplica a nós hoje. A história se repete. A história é cíclica, né? O sábio Salomão diz que não há nada de novo nesta terra. A história sempre se repete. Então, tudo isso que aconteceu com o povo de Israel também pode estar acontecendo com a gente hoje. Então, a gente tem que pensar, comparar a nossa situação, né? E pensar, se analisar com sinceridade, com honestidade. Será que
eu não sou como esses fariseus? Será que eu não estou agindo da mesma forma? Será que eu estou reconhecendo meus próprios pecados? Será que nós, povo escolhido de Deus, estamos na mesma situação hoje? E nos colocarmos também no lugar de João Batista. Será que eu estou dando também esse tipo de pregação que Deus espera que a gente dê, sendo o terceiro Elias, como a gente vai ver agora, né? Na pergunta 17. Então, a pergunta 17 é: que importância tem a história de João Batista para nós, mães do tempo do fim? Então, isso aqui serve para nós hoje em dia tem muitas mulheres que pregam na igreja, né? Mas independente da gente pregar ou não na igreja, lá no púlpito, a nossa vida tem que ser uma pregação. A gente prega diariamente no nosso lar, com a nossa família direta, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. Então, isso tudo se aplica a nós também, né? Então, que importância tem isso tudo para nós, principalmente como mães, né? Bom, ali na página 60, alguém gostaria de comentar sobre essa primeira parte, ó, sobre a pergunta 16? A gente vai ter um tempinho das 6 às 6:30, só para a gente conversar aqui sem gravar, né, como a Cris falou. Mas se alguém quiser comentar enquanto a gente está estudando aqui agora, fica à vontade, tá bom? É só levantar a mãozinha aí. Então, a pergunta 17, o que que isso tem a ver com a gente? Olha só o que que diz lá na página 60 do Desejado de Todas as Nações, no parágrafo 1. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, João Batista era o quê? Vocês estão acompanhando aí? Olha lá no seu aplicativo ou no seu livro, na página 60 do capítulo 10, o Desejado de Todas as Nações. Quem anotou aí? Quem está acompanhando? João Batista era o quê? Acharam aí? Página 60, parágrafo 1. Preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, João Batista era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. Ele era um tipo do povo de Deus que foi chamado hoje para preparar o caminho para a vinda de Cristo. Olha só. Então, tá percebendo como é importante a gente estudar a vida de João Batista? Os que devem preparar, esse texto que eu vou ler agora está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, na página 62, parágrafo 1. Então, digita lá no seu aplicativo, T362.1. T3 espaço 62.1. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. Então, João Batista veio no poder, no espírito e poder de Elias. João Batista foi o segundo Elias, né? Então, nós somos representados por Elias, povo escolhido de Deus hoje, a igreja verdadeira de Deus hoje. E qual que é a igreja verdadeira? A gente sabe, lá em Apocalipse, né, está escrito que é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, se você está nessa igreja, se você faz parte desse povo, você é representada por Elias e João Batista, ou seja, o povo escolhido de Deus hoje é o terceiro Elias, poderíamos dizer assim, né? E hoje a gente tem tido várias pregações aí, já vi alguns vídeos, algumas pregações sobre o terceiro Elias. E é esse estudo que a gente está fazendo aqui. Mais um texto, lá em Malaquias, esse eu vou pedir para alguém ler. Malaquias 4:5. Malaquias capítulo 4, verso 5.
Quem achar pode ler, por favor. Mas, antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Muito obrigada, Adriana. Imagina. Então, o que está escrito aí? É Deus falando: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, isso foi profetizado por Malaquias, ou seja, isso está no Velho Testamento. Isso foi profetizado antes ou depois de João Batista vir? A história de João Batista. Antes, a história de João Batista está no Novo Testamento. Então, por isso que o povo de Israel achava que João Batista era Elias ressuscitado, por causa dessa profecia aqui. Eles conheciam as profecias, principalmente os líderes da igreja, né? Os fariseus, os escribas, os rabis, né? Mas essa profecia, será que essa... Realmente, como a gente viu, né? João Batista veio no poder e espírito de Elias. Mas será que essa profecia está se referindo só a João Batista? Tem um outro texto que está lá em... Deixa eu ver se eu... Onde que eu coloquei aqui? Malaquias também, continuando, né? Em Malaquias, no capítulo 4, verso 6. Uma outra pessoa aí, se achar, pode ler. Malaquias 4, 6. O que diz aí? E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, aí diz que esse Elias que viria, ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Antes que viesse o juízo, antes que viesse o castigo de Deus. Quem será, então, que é esse Elias que diz aí, né? Então, continuando ali na primeira parte da pergunta 17, né? Que importância tem essa história para nós hoje? Então, a gente já viu que João Batista é representante do povo de Deus hoje, do povo escolhido, né, para preparar o povo para a vinda de Cristo. No livro Obreiros Evangélicos, página 51, parágrafo 1. Então, você digita lá no aplicativo OE espaço 51.1. Acompanha lá. A experiência de Enoque e João Batista representa, aqui está falando de Enoque também, olha que interessante, representa o que deve ser a nossa experiência. Devemos estudar muito mais do que fazemos a vida desses homens. E eu fico muito feliz de ver que muitas pessoas estão percebendo a importância de estudar mais sobre a vida de João Batista e de Enoque. Outro dia mesmo eu estava ouvindo um sermão e falando sobre a última geração, sobre os 144 mil, compartilhei até com algumas pessoas, e nessa pregação se falava sobre Enoque, porque Enoque representa os 144 mil, o povo que não passará pela morte, que verá Cristo voltar em vida. Então, e João Batista também representa o povo de Deus dos últimos dias. Então, é muito importante, se você não estudou ainda sobre a vida de Enoque, sobre a vida de João Batista, estude. Use esse aplicativo, EGW Writings, e digita lá, Enoque. Você vai ver quantos textos vão aparecer ali sobre Enoque, tanto os textos da Bíblia, como os textos do Espírito de Profecia. Digita ali também João Batista. Vai aparecer muitos textos sobre esses dois heróis da fé, esses dois grandes homens de Deus, né? Então, é o que nós estamos fazendo aqui, estudando sobre João Batista. Por quê? Porque tanto João Batista como Enoque são representantes, são tipos do nosso povo hoje, né? Nós somos o terceiro Elias,
né, o segundo João Batista. Continuando, é no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 70. Adriano, quer comentar? Oi, eu só queria falar uma das características lindas de Enoque. Enoque, ele agradava a Deus no pensamento, nas palavras e nas ações, né? Então ele tinha essa característica, ele andava todos os dias com Deus, sempre agradando a Deus. Então, se ele agradou a Deus em todos os aspectos da vida e foi um ser humano como nós também podemos, né? Então, nós precisamos do batismo diário do Espírito Santo, para que a gente também possa agradar a Deus em todos os sentidos da nossa vida e ser usados como foi Enoque e como foi João Batista. Exatamente. Tem um livro que eu até já recomendei aqui, acho que é Vivendo a Vida de Enoque, o nome do livro. E eu li esse livro um tempo atrás, é uma compilação, e tem muitos textos, assim, falando sobre vários aspectos da vida de Enoque, e textos inspirados, né? E eu posso compartilhar lá no grupo depois o sermão sobre a última geração, os 144.000. Se eu esquecer, me lembrem lá no grupo. É um sermão impactante e é um assunto muito importante para a gente estudar. E lá fala sobre Enoque. Então, lá no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, na página 70, parágrafo 4, CRA 70.4, está escrito: João Batista saiu no espírito e virtude de Elias, a fim de preparar o caminho do Senhor e fazer voltar o povo à sabedoria do justo. Era ele um representante dos que vivem nos últimos dias, a quem Deus tem confiado sagradas verdades para serem apresentadas perante o povo, a fim de ser preparado o caminho para a segunda vinda de Cristo. E no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 332, parágrafo 3. Então, digita lá, T8, 332.3. Sempre dá um espacinho entre o nome do livro, né? A sigla do livro e a página. Nesta época que antecede a segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, deve ser feita uma obra como a de João Batista. Olha só. Então, tudo que a gente estudou até agora, tudo que a gente estudou sobre a vida de João Batista se aplica a nós hoje. Então, a gente estudou aqui sobre a situação da sociedade na época de João Batista, é a mesma situação hoje. A gente estudou sobre a moradia de João Batista, também se aplica a nós. O afastamento dos grandes centros, né? O afastamento das multidões, ir às cidades, ir a se misturar para salvar, para evangelizar somente, né? O que a gente estudou sobre a educação de João Batista, sobre como João Batista foi educado. Se você não participou dos estudos anteriores, vê lá no nosso canal do YouTube, canal do Ministério Familiarizando. O que a gente estudou sobre o vestuário de João Batista se aplica a nós também. Simplicidade, né? Sobre a alimentação de João Batista, como que era a mesma alimentação de João Batista? O que diz lá? Estritamente vegetariana. A gente viu que gafanhoto não era aquele insetinho. Se você digitar lá na Wikipédia, gafanhoto, você vai descobrir planta, você vai descobrir que a alfarrobeira é também conhecida como gafanhoto, né? O fruto da alfarrobeira, ou seja, a alfarroba, né? Se aplica a nós também isso. O que é a forma como João Batista lidava com as tentações também se aplica a nós. Temos muito a aprender com ele. Questão da socialização de João Batista, a vida devocional, a pregação de João Batista, como ele reagiu ao chamado de Deus, tudo que a gente estudou até agora sobre João Batista se aplica a nós, porque ele é um representante nosso, do nosso povo hoje. Bom, segunda parte, então, da pergunta 17. Qual é o plano de Deus para nós hoje?
Se ele é um representante da gente, então o plano de Deus para nós é o mesmo que era para João Batista, né? Como a gente já viu aqui. Mas vamos relembrar aqui. Lá no livro A Fé pela Qual Eu Vivo, FQV 289.2, também é um livro do Espírito de Profecia, está lá no aplicativo. Está escrito, olha só o que está escrito aqui. Nossa mensagem deve ser direta, como foi a de João Batista. Você já se pegou fazendo rodeios? Sabe? Eu tenho uma amiga que diz assim, que a gente não está mais na época de comer pelas bordas, a gente tem que ir direto ao ponto. Cristo está voltando. Cristo está voltando, está às portas, falta muito pouco para Cristo voltar. E às vezes a gente fica com medo de falar a verdade. As pessoas estão perecendo à nossa volta e a gente precisa falar a verdade para as pessoas. Isso é amor. Às vezes a pessoa pode. Você com certeza vai ser mal interpretado. Assim como João Batista foi, como Jesus foi, se você tentar dar uma mensagem direta, provavelmente vai ter gente que vai falar que você, né, que você não tem amor, que isso não é amor, que não pode falar assim. Vai ter gente que vai se ofender, mas não tem problema. Cristo também passou por isso, João Batista passou por isso. É claro que, como a gente viu aqui, ao mesmo tempo que a voz de João Batista era severa, ele era sério na pregação dele, ele também, a mensagem dele também era cheia de esperança. Então, amor, será que deixar as pessoas continuarem no pecado é amar? Imagina que o seu irmão de sangue, a sua irmã de sangue, está ali cometendo erros. Você não vai falar? Desde pequenininha a gente vê, né, no relacionamento ali de irmãos. Eu tenho uma filha de 13 e uma outra de 6. A minha filha de 13 anos, se ela vê que a irmã vai fazer alguma coisa, tá ali fazendo alguma coisa errada, ela já ajuda a irmã, já aconselha, já diverte, já ajuda, né? Como que a gente não vai fazer isso entre nós, se nós somos irmãos também da família de Cristo, né? A gente não pode ver o nosso irmão indo para o buraco, né? Se perdendo e a gente ficar ali como se não estivesse vendo nada, fingir que está tudo bem, fingir que está tudo certo. Isso não é amor. Amor é a gente aconselhar, sim. A Bíblia nos diz que nós devemos nos exortar, nos advertir mutuamente. Então, aqui diz que a nossa mensagem deve ser direta, como a foi a de João. Sim, cheia de amor, de mansidão, de paciência, de misericórdia, mas direta. João Batista repreendeu reis. Você lembra como que ele morreu, né? João Batista foi decapitado. O rei mandou decepar João Batista. Por quê? Porque ele repreendeu o pecado dele. Ele teve coragem de repreender o pecado do líder da nação, do rei. Mas ele foi fiel a Deus, ele não estava preocupado em agradar as pessoas, ele estava preocupado em agradar a Deus. Ele repreendeu reis pela iniquidade deles. Apesar do perigo em que esteve sua vida, jamais permitiu que a verdade afrouxasse em seus lábios. Jamais. Nossa tarefa neste século tem que ser feita com esta fidelidade. Neste tempo de iminente apostasia mundial, lembra da época de Elias? João Batista foi o segundo Elias e nós somos o terceiro Elias. Qual que era a situação? O que está escrito sobre aquela época? Nos escritos inspirados a gente lê que na época de João Batista a apostasia era quase nacional. E está falando ali da igreja, do povo de Deus. Tinha apostasia no meio do povo de Deus. Na época de João Batista tinha apostasia no meio do povo de Deus. E hoje não é diferente. É a igreja verdadeira, a que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus? É. Na teoria está tudo certo, mas na prática tem apostasia no meio do povo de Deus. A gente não pode ter medo de falar isso. Essa é a verdade, está escrito. Neste tempo de iminente apostasia mundial, Deus convoca seus mensageiros para proclamarem sua lei no espírito e poder de Elias. Como João Batista, ao preparar um povo para o primeiro advento de Cristo, chamava a atenção deles para o quê?
para os mandamentos de Deus. Assim devemos dar, não com sonido incerto. Aqui está fazendo referência à trombeta, né? Nós somos atalaias. Deus coloca a gente como vigias da igreja, do povo de Deus. E se o que um vigia faz, um atalaia faz? Né? Naquela época, ficavam ali os vigias em torno da cidade. Se eles viam o inimigo se aproximando, eles tinham que tocar a trombeta com convicção. Não era assim na dúvida, com medo, né? Aqui diz, não com sonido incerto, é com firmeza. Tocar trombeta, clamar em alta voz, como está escrito lá em Isaías 58, 1, se eu não me engano. Que mensagem? A mensagem, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do quê? Do seu juízo. Cristo já começou o julgamento no céu. Desde 1844, Cristo está julgando o povo de Deus. Cristo não está só intercedendo. Cristo estava só intercedendo até 1844. A partir de 1844 começou o tempo do fim e hoje a gente vive no dia do juízo. Cristo está julgando, nos julgando hoje. E é essa mensagem que a gente tem que proclamar. É chegada a hora do seu juízo. Com o fervor que caracterizou Elias, o profeta, e João Batista, devemos nos empenhar em preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. Mais um texto também no Conselho sobre Regime Alimentar, página 70, parágrafo 4. Por anos tem o Senhor estado a chamar a atenção do seu povo para a reforma da saúde. João Batista foi um reformador da saúde? Foi. A gente estudou aqui que com a própria dieta dele, com o vestuário dele, com a alimentação, com o vestuário, com a vida dele, ele reprovava o povo. Ele podia não dizer nada, mas só das pessoas virem, né? Só quando eles viam a forma como João Batista se vestia e se alimentava, aquilo já incomodava. E os que não queriam mudar de vida criticavam. E hoje é a mesma coisa. Se você está procurando viver como terceiro Elias, você vai ser criticado pela sua alimentação, pelo seu vestuário, mas é para isso que Cristo nos chamou. Então, Deus tem procurado chamar a atenção do seu povo para a reforma de saúde há anos, há muito tempo. Este é um dos grandes ramos da obra de preparação para a vinda do Filho do Homem. Assim como João foi um reformador da saúde, a gente precisa ser. E a reforma de saúde é um dos grandes ramos da obra que vai preparar um povo para a vinda de Cristo. Mais um texto, lá no Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 332, parágrafo 3. A mensagem procedente do ministério público de Cristo era: arrependei-vos. Tem gente que diz assim, não, mas a mensagem de Jesus não era assim. Jesus não ficava... Jesus é amor. Então as pessoas não sabem às vezes diferenciar crítica de repreensão, de advertência, de conselho. Crítica não tem nada a ver com isso. Tem gente que fala crítica construtiva. Para mim não existe crítica construtiva. Para mim crítica é sempre destrutiva, é sempre negativa. O que é construtivo é conselho, repreensão, advertência. E Cristo, será que Cristo não dava essa mensagem? Cristo não pregava como João Batista? Olha o que está escrito aqui. A mensagem do ministério público de Cristo era: arrependei-vos, abandonem os seus pecados. Essa também era a pregação de Jesus. Publicanos e pecadores, arrependei-vos, fariseus e saduceus, arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. Tem diferença da pregação que a gente tem que dar hoje? Não tem diferença, é a mesma coisa. A nossa mensagem é: porque é chegada a hora do juízo. E a gente também tem que pregar o quê? Arrependei-vos, abandonem seus pecados, vençam seus pecados. Tem gente hoje com medo de falar sobre isso. Se você pregar sobre vitória sobre o pecado, você vai receber alguns rótulos por aí.
Bem provavelmente, né? Mas não se preocupem com isso, não liguem. A gente tem que ser surdo para certas coisas. A gente tem que abrir os ouvidos para a palavra de Deus, para os sim diz o Senhor e só. Como um povo que acredita no breve aparecimento de Cristo, temos uma mensagem a dar. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. E no volume 3 do Testemunhos para a Igreja, página 62, está escrito que o grande assunto da reforma deve ser debatido e despertado à mente do público. Só a reforma de saúde? O que a gente viu na vida de João Batista? Reforma de vestuário, reforma de educação, reforma de moradia, tudo. De entretenimento, até sobre entretenimento que fala, né, de João Batista, que ele preferiu renunciar ao luxo, às diversões do mundo, para focar na vida espiritual. O grande assunto da reforma deve ser despertado, deve ser debatido hoje também. A temperança no quê? Só a temperança na saúde? Não, a temperança em tudo. E o que é temperança mesmo? Vamos relembrar o significado de temperança. Quem lembra da definição de temperança que está lá no livro Temperança? A gente estudou aqui alguns estudos atrás. Vocês lembram? Temperança é a gente usar um pouquinho do que é ruim, um pouquinho do que é bom? Quem sabe dizer aí? Isso é o equilíbrio do mundo, né? Às vezes as pessoas podem... talvez você até já tenha sido acusado, assim. Alguém já tenha dito para você que você é extremista. Não, isso é extremismo. Você precisa ser equilibrado. Por quê? Porque você estava tentando obedecer a Deus estritamente, né? Do jeito que Deus manda, fazer tudo certinho. É errado fazer tudo certinho? É errado fazer o que é errado, né? Não faz sentido. Temperança é comer, né, do que é bom, comer do que é bom, comer moderadamente. E do que é ruim, a gente segue os princípios bíblicos escritos em Gênesis, não toque. Esse final de semana, meu cunhado veio, né, parece que ele gosta de sentar, ele gosta de me provocar, né, mas eu vou respondendo com calma. Ele veio falar assim que Noé, ele se embriagou porque ele tomou muito vinho. Se ele tivesse tomado com moderação, ele não teria tido problema. Aí eu peguei e falei, e ele estava defendendo o vinho, né? E ele é um adventista. Aí eu peguei e falei para ele, eu falei, olha, ele veio tocar nesse assunto de moderação e temperança. Aí eu falei, olha, quem disse isso foi a serpente. A serpente disse, não coma com moderação. Você não vai ter problema. É só um pouquinho. Deus já falou diferente. Então, esse conceito aí que essa pessoa falou é o conceito do mundo, de equilíbrio. Mas esse não é o conceito de Deus. Então, o conceito de Deus é o que a Cris escreveu aí. Lê pra gente, Cris. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar. Peraí só um pouquinho. Ué, sumiu aqui. Sumiu? A dispensar o que é mal, ter à mente todas as coisas nocivas e usar judicialmente aquilo que é saudável. Então, a verdadeira temperança, o verdadeiro equilíbrio é o quê? É dispensar inteiramente todas as coisas nocivas. Então, aqui para incentivar, fala inteiramente todas, para a gente não ter dúvida. É você deixar de lado tudo que faz mal, não é só comida. Temperança não tem a ver só com comida, tem a ver com tudo. Tirar da sua vida tudo que faz mal. Programas que a gente, de repente, assiste, coisas que a gente lê, coisas que a gente ouve, coisas que a gente fala, né? Tudo que entra na nossa mente, no nosso corpo, pelas avenidas da alma, né? Os sentidos, os nossos sentidos. E usar judiciosamente, aí sim com equilíbrio, e usar com equilíbrio aquilo que é saudável. Então, temperança é muito mais do que equilíbrio. A gente vai usar com equilíbrio, judiciosamente, o que é saudável. O que é ruim, descarta totalmente. Esse é o conceito de Deus.
certo? Então, nós temos aqui poucos minutinhos só, vamos concluir aqui, então. Então, essa temperança em tudo deve ser associada com a mensagem que a gente tem que dar para converter o povo de Deus de sua idolatria, de sua glutonaria, de sua extravagância no vestir-se e em outras coisas. Então, aplica isso aí a você como mãe, na sua casa, talvez na sua igreja, você não consiga ter a influência nesse sentido, não tenha muita influência nesse sentido. Mas no seu lar, é a sua responsabilidade tirar tudo que não presta, tudo que não condiz com a vida de um cristão. A abnegação, então aqui fala, né, que a reforma de saúde está tão estreitamente ligada com a mensagem do terceiro anjo como a mão em relação ao corpo. Então, a reforma de saúde tem tudo a ver com a mensagem do terceiro anjo que a gente tem que pregar. E, em primeiro lugar, a gente tem que viver essa reforma de saúde na nossa casa, na nossa família, né? Então, aqueles que, quando a gente, aqui diz, né, no Testemunhos para a Igreja, volume 3, que os que transigem com o apetite e as paixões, se a gente se acostumar a comer o que quer, a fazer o que quer, a assistir o que quer, fechar os olhos à luz que Deus está nos dando, de vermos as condescendências pecaminosas que a gente está relutando em abandonar, o Espírito Santo está sempre trabalhando na nossa mente. Cada um sabe, né, onde está errando, quais são os seus defeitos de caráter, quais são os seus pecados, as suas tendências, né? E agora, se a gente escolher fechar os olhos para isso, o que vai acontecer? Olha só o que diz aqui. Aqueles que repelem essa luz, em algum ponto endurecem o coração para menosprezar a luz sobre outros assuntos. Se você rejeitar a luz que Deus está te dando sobre a saúde e sobre outros aspectos, você vai rejeitar a luz de Deus sobre outros pontos também, né? O que viola as obrigações morais no que se refere ao comer e beber, prepara o caminho para violar as reivindicações divinas com respeito a interesses eternos. Então, saúde e espiritualidade têm tudo a ver, estão intimamente ligados. Nosso corpo não é nossa propriedade, é de Deus, nosso corpo é de Deus, né? Nosso corpo pertence a Deus. Se enfraquecemos o corpo pela condescendência própria, pela transigência com o apetite, pelo vestir-nos de acordo com as modas destruidoras da saúde, a fim de estar em harmonia com o mundo, tornamo-nos inimigos de Deus. Bom, e aí, aqui fala que, cada texto aqui dá vontade de ler tudo, né? No Desejar de Todas as Nações, na página 62, tem um texto assim, ó, que Deus não manda mensageiros para lisonjear o pecado. Se você for chamado para pregar na sua igreja, ou no seu próprio lar, né, com as pessoas à sua volta, não fica assim querendo passar a mão na cabeça, fazer de conta que está tudo bem, se não está tudo bem. Aqui diz que Deus não chama pessoas para fazerem isso. Não transmite mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal. Depõe pesados fardos sobre a consciência do malfeitor e penetra a alma com as setas da convicção. Ah, mas o fardo de Cristo não é leve? É sim. O que significa isso? O fardo de Cristo é leve quando a gente se entrega a Cristo. Aí para o conflito. Agora, enquanto a gente está lutando para fazer nossa própria vontade, a gente sabe qual é a vontade de Deus, o Espírito Santo mostra qual é a vontade de Deus, e a gente ainda fica lutando para fazer a nossa vontade, o fardo não vai ser leve. Vai ficar, a consciência vai doer, a culpa vai pesar. Só vai ser leve quando você falar, tá bom, Senhor, desisto de lutar. Lembra da luta de Jacó, da angústia de Jacó? A gente tem que lutar para vencer os pecados. Essa foi a luta de Jacó. Lutar para vencer nossos próprios pecados. Não é lutar para não vencer, para não abandonar, né? Para fazer nossa vontade. Então,
Deus não chama ninguém para isso. Deus chama a gente para ajudar o povo a enxergar, né? Em primeiro lugar, ele faz isso com a gente. A gente tem que enxergar nossos próprios pecados. E concluindo aqui, a última parte da pergunta 17, quais são as condições para que Deus cumpra o plano dele em nós? Quais são as condições? Tem condições? Tem. Deus quer, o plano de Deus para nossa família hoje é o mesmo plano dele, o que ele tinha para o povo de Israel, que ele tinha para a família de Abraão. Deus quer abençoar a sua família e a minha para que nós sejamos uma bênção para outras famílias. Mas ele não vai cumprir esse plano na nossa vida, ele não vai nos abençoar como a gente precisa. Não estou falando aqui de salvação. Salvação não tem nada a ver com obra, salvação é pela graça, né? Mas nós seremos julgados pelas nossas obras, isso é bíblico. E as bênçãos têm a ver com a obediência. A gente já estudou bastante sobre isso nos outros estudos, né? Então, existem condições para Deus nos abençoar? O que a gente viu lá no Desejado de Todas as Nações? Aqui diz assim, ó, que é na infância e na mocidade que a gente tem que adquirir o domínio próprio. Então, para que a gente cumpra essa missão, a gente precisa, em primeiro lugar, viver isso. Desenvolver o domínio próprio, vencer nossos próprios pecados, nossos próprios defeitos de caráter. Acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou vencida na batalha da vida. A juventude é o tempo da semeadura. Determina o caráter da colheita para esta vida e para a outra. Olha que responsabilidade nossa como mães. Ensinar domínio próprio para os nossos filhos. É para dar para a criança tudo que ela quer comer? Claro que não. Ela precisa hoje desenvolver esse domínio próprio para que ela seja vitoriosa na vida e vença e tenha vida eterna, né? Mais do que vencer nessa vida, né? Aqui fala assim, ó, que essa autodisciplina é essencial na resistência, para a gente ter resistência mental e visão espiritual, que nos habilitarão a compreender e praticar as sagradas verdades da palavra de Deus. E por esta razão é que a temperança tem seu lugar na obra de preparação para a segunda vinda de Cristo. Isso está no Desejado de Todas as Nações, página 60. Então, a temperança, o domínio próprio, que vai nos ajudar a sermos vencedores na batalha, no conflito entre o bem e o mal. E os judeus não tinham entendido que primeiro eles precisavam viver essas verdades, né? Os judeus tinham compreendido mal a promessa de Deus de abençoá-los. Eles achavam que eles eram assim abençoados simplesmente porque eram descendentes de Abraão. Eles deixaram de entender as condições para que eles fossem abençoados. Então, quais eram as condições? Aqui diz que a condição era que eles tivessem a lei de Deus escrita no coração. O que significa ter a lei de Deus escrita no coração? Em razão de seus pecados, eles estavam sofrendo juízos de Deus. Eles estavam ali sendo dominados, escravizados por uma nação pagã, porque não cumpriram as condições de Deus. Será que hoje a gente também não está escravizado pelos nossos próprios pecados, por situações difíceis que às vezes foram provocadas por atitudes erradas nossas? Eles desculpavam seus pecados. O espírito deles estava obscurecido pela transgressão, e por lhes haver o Senhor em tempos anteriores mostrado tão grande favor, desculpavam seus pecados. Lembra da igreja de Laodiceia? O que a igreja de Laodiceia faz? Lá diz que ela se sente assim, ela diz, rica, eu sou rica e abastada. E o que Cristo diz quando olha para o nosso povo, para a igreja de Deus hoje? Miserável, é pobre, é cega, é nu, não se enxerga, desculpa os seus próprios pecados. É a nossa situação hoje. Nós, povo de Deus, estamos desculpando nossos pecados. Só que a gente precisa, aqui, ó, concluindo então,
não por nosso nome, mas por nossos frutos é determinado o valor, ou melhor, da árvore, né? Não por seu nome, mas por seus frutos é determinado o valor de uma árvore. João declarou aos judeus que sua aceitação diante de Deus era decidida por seu caráter e vida. Como está o seu caráter? Como está a sua vida? Como está o caráter e a vida dos seus filhos? Como está o meu caráter e a minha vida? É essa pergunta que a gente tem que se fazer. Eu sei que muitas mães aqui estão preocupadas com a educação em vários aspectos, né? O ensino acadêmico é importante, tem muitos aspectos da educação, mas a verdadeira educação é, acima de tudo, aquela que vai preparar para o céu. Educação e redenção, como a gente tem visto aqui na Escola do Mestre, educação e redenção são uma coisa só. Mais do que ensino acadêmico, a preocupação de uma mãe cristã tem que ser educar para o céu, tem que ser formar o caráter, mais do que ensinar língua portuguesa, mais do que ensinar história, geografia, tem que ser formar o caráter dos nossos filhos. Porque é isso que vai determinar o nosso valor, a nossa aceitação diante de Deus. Não adianta nada, que diz que não adianta nada a gente se dizer cristão se a nossa vida e caráter não estiver em harmonia com a lei de Deus. E não é só a lei moral, é a lei de saúde também. São as leis de Deus em todos os aspectos, né? Porque, na verdade, a lei moral de Deus abrange todos os aspectos da vida. Por exemplo, ali diz que a gente não deve ter outros deuses diante de nós. Primeiro mandamento. E a Bíblia diz o quê? Que a gente, aquele que come o que quer, está fazendo do ventre um Deus. Comer o que a gente quer não é transgredir os 10 mandamentos? É sim. É colocar o nosso eu, o nosso estômago, como um Deus, acima do assim diz o Senhor. Então é muito sério. Isso tudo que a gente estudou aqui. Eu teria muito, muito mais assim para a gente falar aqui, né? Mas nosso tempo acabou. E acabamos aqui o estudo sobre a vida de João Batista. A gente acabou o estudo aqui, né, na Escola do Mestre, sobre a vida de João Batista. Mas a nossa proposta, o nosso desafio aqui no estudo 15 do nosso guia de estudo, é que você agora faça esse estudo com a sua família. Tudo que você aprendeu aqui, agora você vai transmitir para a sua família. Eu já fiz esse estudo com a minha família e com outras famílias que vieram aqui em casa, e foi uma bênção. E esse estudo comparativo, faz uma tabelinha de uma forma assim bem que fique fácil de entender, né? Compara ali, faz uma tabelinha com 3 colunas. Elias, João Batista e nós, hoje. Então, primeiro Elias, segundo Elias, terceiro Elias. Quais as semelhanças, né? Como que era o vestuário deles dois, como deve ser o nosso vestuário, como que era a alimentação, como que deve ser a nossa alimentação, todos os aspectos da vida, todo o estilo de vida. Faz esse estudo, apresenta para sua família, no culto familiar, em algum momento, estudem juntos sobre a vida de João Batista, porque ele é um representante nosso, do povo de Deus hoje. Tá bom? Então vamos lá para o nosso bate-papo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, como é bom estudar a Tua Palavra. Como é bom começar o dia assim aos Teus pés, aprendendo de Ti, que é manso e humilde de coração. Nós queremos muito, Senhor, aprender essa mansidão, aprender essa humildade. Queremos muito seguir o exemplo de Cristo, o exemplo de João Batista. Muito obrigada por tudo que nós aprendemos na vida de João Batista, por toda a luz que o Senhor nos deu. Nos ajude agora, Senhor, a colocar em prática tudo o que nós aprendemos aqui. Não é fácil, eu sei que nós teremos provações na tentativa de fazer a Tua vontade, de fazer essas reformas que o Senhor nos convida a fazer. Eu sei que sabemos que haverá oposição, críticas, mas nos ajude, Senhor, a sermos inabaláveis como foi João Batista, a não nos deixarmos levar pela opinião do mundo, nos ajude nos transforma, Senhor,
nos ajude a renovarmos a nossa mente, a não nos conformarmos com este mundo, com os hábitos deste mundo, com as tradições que estão em desacordo com a tua vontade, com as modas deste mundo. Nos ajude, Senhor, a sermos transformados em tudo, nos santifica, Senhor. Queremos fazer a tua vontade e abençoa a nossa família, cada família aqui representada. Por favor, Senhor, nos ajude a sermos filhos obedientes ao Senhor, para que o Senhor possa cumprir através de nós a obra que o Senhor tem de abençoar o mundo. Pedimos que permaneça conosco neste dia e que nos ajude a sermos sensíveis à voz do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. E até sexta-feira, no nosso encontro de oração, lá no grupo do Telegram. Familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da